Bem, meu caro Alcino, na tua pessoa, como Presidente da Mesa, cumprimento todos os elementos da mesa. Um abraço especial ao Chambel Tomé e à sua equipa hoje eleita. Eu até lhe perguntei se tinha sido o voto secreto, por ter 100%. Podia ter havido algum engano. Portanto, ultrapassou os meus 89. Estás de parabéns, Chambel. Tens a confiança desta gente alentejana cá do Distrito de Porto Alegre, da UGT, o que é muito sintomático de quem vive com verdade, com trabalho, com proficiência e também com altruísmo. E a vida sindical é também saber ser altruísta, estar ao serviço dos outros, estar ao serviço da comunidade. Senhores deputados, Sr. Vice-Presidente da CCDR, Sr. Presidente do Sr. Diretor do IFP de Porto Alegre, o Sr. Diretor Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, aliás, estão aqui dois administradores do IFP, o Carlos Silva e o João Dias da Silva. Bem-vindo, caro colega administrador, também secretário-geral da FNE. Caro Vice-Presidente da UGT, Luís Azinheira, não tenho cá mais nenhum, mas tenho cá pelo menos a ti. Estão naturalmente presentes dirigentes do Partido Socialista, da Distrital e da Conselhia, muito bem-vindos. O meu caro amigo Pedro Roque, não está cá só o Pedro Marques, nem do Partido Socialista, nem o Dr. Gustavo Crespo, do PSD, está cá o Pedro Roque, que além de ser deputado, é nem mais nem menos do que o Secretário-Geral dos Trabalhadores Social-Democratas. Muito me honra a tua presença, porque eu também, além de ser Secretário-Geral da UGT, também sou Secretário-Geral da Tendência Sindical Socialista da UGT. E, portanto, estão hoje aqui duas figuras importantes, com o devido respeito, do movimento sindical, daquilo que nós representamos na nossa central, sem partidários agudas, mas acima do que cientes das nossas competências e das nossas responsabilidades. Senhora Diretora da Escola de Turismo, que ontem tive a oportunidade de visitar, presidentes de uniões, são muitos aqui, este também é um sinal de solidariedade da vossa presença, dirigentes de vários sindicatos da Central e os congressistas e as congressistas. Um congresso não é uma feira de vaidades. Um congresso, mesmo com 60 delegados, é, acima de tudo, a presença de um conjunto de pessoas que quiseram cá vir, que se disponibilizaram para cá estar e que saem daqui com a responsabilidade de transmitir no seu lugar de trabalho e aqueles que estão reformados dizerem aos reformados, às suas famílias, ao seu grupo de amigos, à sua comunidade, que a UGT está presente em todo o país. E quando o Chambel disse ali uma frase emblemática, que estamos no interior, não se esqueçam de nós, eu falo também em nós, porque eu também vivo no interior. E podem nos tirar tudo, mas não nos tiram nem a alma, nem a dignidade de viver no interior. E pelo menos a UGT cá está, para dizer não estão esquecidos. Não estão esquecidos. E por isso é que eu cá vim há 2 dias, reuni no Crato o executivo da UGT, estive no Crato na escola Agostinho Roseta, um grande investimento da Central e da sua escola de formação profissional nesta região. Reuni no Crato as uniões, que vão ter congressos nos próximos meses. Visitei ontem 2 grandes empresas, aliás 3, embora 2 pertençam ao mesmo holding, que empregam qualquer coisa como 650 trabalhadores, muitos deles fixados aqui neste Conselho de Porto Alegre. Nós não visitamos só empresas de boas práticas, nós visitamos empresas que realmente deem um estímulo à economia, que promovam o investimento, que assumam o risco, mas que deem aos trabalhadores trabalho com direitos, trabalho digno e que cumpram uma coisa que alguém neste país quer esvaziar. Que cumpram aquilo que os trabalhadores sempre tiveram quando trabalham, são deveres. Mas a nossa luta em 40 anos de democracia é por direitos, porque se não lutássemos por eles, só tínhamos deveres. Isso é algo que nasce com as pessoas. Os direitos conquistaram-se, não podem ser esvaziados. E eu quero desde já dizer que aquilo que o Governo está a tentar fazer ao UGT, enquanto parceiro preferencial, um esvaziamento de direitos, terá a nossa frontal, veemente e aguerrida oposição, porque isso é inaceitável do ponto de vista dos direitos democráticos dos trabalhadores. O estar aqui nestas empresas, ou estar aqui junto de vós, faz parte de uma estratégia da Central. Os trabalhadores não podem ver o secretário-geral só na televisão, ou nos jornais, ou ouvi-lo na rádio. Isso não chega. Os trabalhadores têm que ter a possibilidade de dizer olhos nos olhos ao secretário-geral da UGT e aos seus dirigentes o que é que lhes vai na alma. Têm que ter a possibilidade de criticar. E também têm que ter a possibilidade de elogiar. Mas, acima de tudo, gostam de sentir que o poder está ali, o poder sindical está junto deles. E se o poder sindical não estiver junto deles, meus amigos, não há sindicalismo que resista. Porque o sindicalismo é uma forma de luta excepcional.
E hoje, mais do que a luta, é a nossa capacidade de resistência. Lutamos muitos anos para termos o que temos, hoje temos que resistir para defendermos aquilo que conquistamos. E, portanto, são estas duas armas, lutar e resistir, que hoje nos devem unir. Unir a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras. E não só. A UGT não põe em causa a sua gente. Aliás, hoje este Congresso é bem a imagem e o espírito daquilo que nós somos. O Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, aqui representando 15 municípios. Dirigentes e representantes de vários organismos públicos da região. Representantes do ensino superior, público e privado. Sindicalistas, homens e mulheres que trabalham. Outros pensionistas e reformados. Isto chama-se Conselho Económico e Social dentro do Distrito de Porto Alegre. E é isto que nós fazemos todos os dias. Articular os esforços entre todos e todas para realmente podermos promover o nosso país. Seja no Distrito de Porto Alegre, seja de les a les, naturalmente, com uma especial apetência para visitarmos, porque com a nossa visita, com a nossa presença, nós estimulamos, trazemos à opinião pública aquilo que é a realidade de um interior cada vez mais esquecido. Mas não é esquecido por nós, nem pelos seus cidadãos. É esquecido pelos poderes públicos, que olham para os números, nomeadamente através da imposição de grandes constrangimentos orçamentais, como a lei dos compromissos das autarquias, que veta aquilo que foi uma conquista dos trabalhadores e do poder local na Constituição do dia 25 de abril de 1976. E nós temos que lutar contra este veto, porque aquilo que os municípios fazem, como os sindicatos, é defender os direitos das suas populações. Há autarquias que hoje só gerem a dívida, pagam aos seus trabalhadores. Então, os cidadãos e os municípios estão à espera de quê? Quem é que os protege? Quem é que os defende? Sobretudo neste interior esquecido. Quando eu ontem, com o Sr. Presidente da CIMA-A, defendia uma discriminação positiva, naturalmente posso retirar o adjetivo, mas tenho que falar em equidade. E equidade não é exatamente igualdade. Mas é ter o mesmo tratamento, a mesma preocupação, o mesmo carinho pelo interior que se tem pelo litoral. Porque senão qualquer dia os trabalhadores e os jovens não imigram para o estrangeiro, mas imigram do interior para o litoral. E o país está realmente partido ao meio. Aliás, já está partido ao meio há muito tempo. Longitudinalmente, de norte a sul. E este interior dos distritos, desde Trás-os-Montes, à zona de Castelo Branco e da Guarda, por aqui, por Porto Alegre, Beja, tudo o que é encostado à fronteira espanhola, está cada vez mais esquecido. E os governos têm que apostar em políticas públicas de não esquecimento, desenvolvimento destas populações, seja através das acessibilidades, seja através, inclusivamente, a nível dos impostos, a nível de incentivos fiscais, a nível de políticas que promovam que os investidores possam fixar-se aqui, nestas regiões esquecidas, que não são esquecidas, mas que têm, naturalmente, necessidade de promover emprego. E para haver emprego é preciso haver empresas. E para haver empresas querem, naturalmente, crescimento económico. E nós hoje temos um problema. Estamos blindados com um conjunto de políticas que dificultam muito o investimento em Portugal. E há uma coisa que não existe ainda em Portugal, mas espero que a breve trecho possa existir, que é a confiança dos agentes económicos. É preciso confiança para se investir. E eu ontem aquilo que vi é que continua a haver empresários que confiam e que investem. Muitos deles com dificuldades de financiamento, porque as políticas públicas também deviam obrigar os bancos responsáveis por esta catástrofe social humana que se abateu desde 2008 ao nível mundial, sobretudo nos países do Ocidente, responsáveis sim, os bancos existem para promover a atividade económica. Não existem para ser agiotas, para lançarem taxas de juros incomensuráveis a um conjunto de empresas, para se irem financiar a 0,5% e colocarem taxas de juros e spreads a 5%, a 6% e a 7%. E quando se fala em empreendedorismo, quem é que paga? É o pai ou a mãe ou o tem com dinheiro? Mas a maior parte dos portugueses, se calhar, não tem. E até tem medo de investir. Tem que ser os bancos a fazer esse investimento. Tem que ser os bancos a ajudar ao desenvolvimento da economia. Eles que tiveram tantas responsabilidades na forma como isto está. Eles que produziram uma catástrofe como foi a do BPN. Eles que pagam 173 mil euros de reforma ao engenheiro Jardim Gonçalves, que inclusivamente com a celeridade da nossa justiça, ao contrário, viu a prescrição de 6 milhões de multa que estavam aplicadas. É isto o país que nós temos. E quando se fala em fraternidade, em solidariedade, nós temos que começar por denunciar aquilo que achamos injusto. E rejeitamos políticas que nos levam a empobrecimento. Porque se há muitos que têm muito, há muitos que continuam a milhar, cada vez se cava mais um fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Nós temos 2 milhões de portugueses no limiar de pobreza.
Temos gente a passar fome. Temos gente a recorrer às IPSS, às câmaras municipais. A pedir dinheiro para comer. Não pedem dinheiro, pedem comida. Pedem alimentos. E há alguns que eram da classe média que estão anos desempregados. Porque no primeiro trimestre deste ano estavam registados 13.500 casais desempregados. Quem é que lhes providencia o necessário sustento? Quem é? São os pais, que ainda por cima muitos deles foram vítimas do corte pela contribuição extraordinária de solidariedade e que agora, como dizia o Chambel, vão passar do transitório, do excepcional ao definitivo. Quem é que é a culpa disto tudo? É do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional faz o seu trabalho. É para isso que existe e que está previsto na Constituição. Quem decidiu afrontar os direitos constitucionais não foi o Tribunal Constitucional, nem fomos nós que trabalhamos. Os portugueses não têm culpa destas decisões. Independentemente de nós podermos andar a escalpelizar quem é que tem responsabilidades, os últimos 3 anos são um exemplo daquilo que não queremos enquanto trabalhadores, enquanto cidadãos livres num Estado de Direito e um Estado democrático. Cortarem-nos os salários, obrigarem-nos a empobrecer, dizerem que vivemos acima das nossas responsabilidades, cortarem as nossas pensões, porem em causa o princípio da boa-fé e da confiança que deve existir entre um Estado democrático de direito, um Estado sério, com os cidadãos que se reformaram e trabalharam, muitos deles, 40 e 50 anos. E quando foram para a reforma, tinham direito a ter aquilo que se chama a previsibilidade, saberem com o que é que contavam até ao fim dos seus dias. E mesmo na negociação coletiva e na concertação social, nós sempre estivemos no UGT disponíveis e continuamos a estar. É que a concertação não é propriedade de ninguém. Engane-se quem neste país pensar que é dono da concertação. A concertação foi fundada por parceiros sociais e pelo Governo em 1984. E o UGT esteve na sua gênese. Não abdicaremos de estar presentes numa coisa que também é nossa. E, portanto, se não quiserem chegar a acordo, nós não assumimos o ónus. Alguém que o assuma. Agora, estarem a esvaziar a concertação social e nos últimos 4 ou 5 dias lançarem um conjunto de matérias para a comunicação social, para os jornais e para as televisões, sem darem cavaco aos parceiros sociais, em primeira mão, caras e caros congressistas, caras e caros companheiros, camaradas e amigos. É uma coisa que não estava realmente nas minhas cogitações. Eu utilizo muito este termo, são os meus pensamentos, e até na minha credulidade do princípio da confiança que tenho com alguns membros do Governo. Não esperava ser surpreendido com um conjunto de matérias e com um conjunto de decisões ao arrepio de uma promessa que o Ministro do Trabalho fez ao UGT há pouco tempo atrás, ao arrepio, contrariando tudo o que estava criado em termos de expectativas, para nos agora virem apresentar mais eventuais cortes salariais. Suspenderem as convenções coletivas de trabalho. Suspender uma contratação coletiva. Se uma empresa tiver dificuldades de viabilidade económica, discutam o assunto da negociação coletiva. Por isso é que existem contratos de trabalho. Discutam-no lá. Está previsto, na maior parte dos contratos em Portugal. O layoff individual está previsto no Código de Trabalho. Então, mas suspender uma convenção é a única coisa que nós temos onde estão o acervo dos nossos direitos conquistados há 40 anos, esta parte. Nós temos que fazer uma guerra brutal a isto. Eu não consigo encontrar outra palavra. Não falo em terrorismo, nem em determinado tipo de adjetivos. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos está a escapar. E agora, não sei se é a Troika já, porque a Troika vai-se embora para a outra semana. Que eu saiba, hoje é dia 10 e 2 a 8 dias a Troika vai-se embora. Então, mas afinal a Troika também é desculpa para tudo a partir do dia 17? Sobretudo para estas medidas pecaminosas. Eu até sou um tipo religioso, mas não vos quero trazer aqui a minha fé. Mas a palavra pecaminoso contraria aquilo que é moral, que é eticamente aceitável. É um pecado, uma blasfémia, aquilo que se está a tentar fazer ao movimento sindical. Sobretudo ao nosso ter responsabilidades de paz social, de estabilidade social neste país. Estabilidade social. Como é que cada um de vós que sai daqui vai chegar ao seu local de trabalho e vai dizer aos colegas: olha, amanhã se a nossa empresa estiver à rasca, suspende-se a negociação coletiva. Portanto, vamos dar uma porrada de 40% do nosso salário. É isso que vão dizer. Algum daqui tem coragem para dizer isso na empresa? Algum delegado sindical vai fazer isso? Eu julgo que, se calhar, nos tempos do fascismo, o mais que podia acontecer na legislação era ser atirado pela borda fora do navio. Nós já não estamos nesse tempo. Agora, temos é que ter consciência de que estamos a voltar um pouco 40 anos atrás. Se a suspensão da convenção coletiva for vai feito. Portanto, a UGT não pode entrar nessa embarque. E eu espero, sinceramente, e daqui lanço um apelo, porque há aqui órgãos de comunicação social que estão também cumprimentados, lanço um apelo ao Governo para refletir muito bem naquilo que eventualmente quer levar
para a frente. Eu espero que haja recurso. Nós estamos disponíveis para discutir algumas matérias. Mas trocarem o salário mínimo nacional por abdicação de direitos, então fica lá com o salário mínimo nacional, que eu não quero salário mínimo nacional nenhum. Não há salário mínimo nacional sempre nos mínimos direitos. Caras e caros amigos, vocês já sabem que eu sou uma pessoa de convicções, pai que fala aquilo que me vai no coração. Portanto, nunca serei governante, portanto, não sou candidato a nada. Mas enquanto estiver como secretário-geral da UGT, tem que levar comigo. Comigo e com a minha central. A minha central, a nossa central. E quero dizer, com todas as letras, que a minha central tem socialistas e social-democratas. Está aqui o secretário-geral dos TSDs. E nós estamos unidos. É que é importante refletir nisto. Há unidade intrínseca dentro da UGT. Porque quando se tomam medidas que abrangem os trabalhadores, não há ninguém que tenha um carimbo na testa a dizer que não é daquela área. Não, não, isto atinge todos os trabalhadores. E todos os trabalhadores têm que saber desistir. Aqui não há socialistas nem social-democratas. Somos todos iguais. E, portanto, todos iguais, todos em unidade, todos em coesão, temos que combater da forma que entendermos mais justa e mais disponível e mais mobilizadora aquilo que é uma ofensiva generalizada contra os direitos do trabalhador, contra o fator trabalho, sobretudo quando discutimos numa época do início do século XXI, a valorização do trabalho, a valorização do trabalhador e, acima de tudo, a libertação do homem pela dignidade do trabalho. E quando eu ouço o Papa Francisco, há 2 meses atrás, vir dizer que devem ser respeitados os direitos dos trabalhadores, quando vem outra vez para cima da mesa a encíclica Rerum Novarum de 1891 do Papa Leão XIII, que deu origem à doutrina social da Igreja, construída na Europa com socialistas, com o socialismo democrático, com muitos democráticos e com os democratas cristãos, eu fico espantado que 50 ou 60 anos depois haja aí um movimento na Europa que queira pôr isto tudo em causa. Portanto, meus amigos, tem que haver aqui alguém que resista. Tem que haver aqui alguém que diga não. E esse alguém são aqueles a quem tentam enfiar o barrete da inevitabilidade. Esse alguém é o povo. São os homens e as mulheres que souberam na semana passada comemorar os 40 anos do 1º de Maio de Liberdade, que souberam há 3 semanas comemorar o 25 de Abril, e nós tudo faremos para manter as liberdades cívicas, as liberdades laborais, as liberdades dos trabalhadores neste país. Queremos a alteração das políticas. E exigimos a alteração de políticas. E exigimos ser tratados com respeito. Porque se há alguma coisa que a política tem que saber ser, é respeitador e ser séria. E a política não é uma coisa anódina, nem amorfa. É aplicada e defendida por homens e por mulheres. E, portanto, os homens e as mulheres têm que ser sérios. Não podem dizer hoje uma coisa e amanhã fazerem outra. Não podem fazer de conta que nós somos tolos e parvos. E como nós não somos tolos e parvos, estaremos unidos no essencial. Na defesa dos nossos direitos. Houve muito sangue, suor e lágrimas, não de mim, mas de muitos que me antecederam para termos aquilo que temos hoje. Poderei não fazer mais nada, mas saberei respeitar a memória, o trabalho, o esforço e a dedicação daqueles que conquistaram e aprovaram a Constituição da República, que aprovaram as alterações legislativas em Portugal para dar dignidade ao trabalho. Não cederemos a esta violentação dos nossos direitos. É um desafio ao GT Porto Alegre, aos seus associados, aos seus filiados, é um desafio para Portugal, é um desafio para os democratas e é um desafio para o GT. E saberemos responder em unidade. Viva o GT Porto Alegre, viva os trabalhadores, viva Portugal!